alunos do quinto ano. Olá, famílias, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los todos bem. Sou a professora Kelly, mais uma aula, do quinto ano, a nossa quarta aula, conhecendo algumas palavras novas, lá do material Aprender Sempre. Então, encontre no seu material as páginas 7 e 8 que vamos fazer hoje, Vamos conversar sobre elas. E sempre também acompanhe a leitura pelo seu material, ok? Para ficar de melhor visibilidade, sempre atento também às orientações do seu professor, da sua professora, de como você deve realizar as atividades, ok? Então, vamos para a aula, todos preparados? Aula 4, conhecendo algumas palavras novas. O que vamos aprender? Nesta aula, vocês conhecerão novas palavras e seus significados por meio da leitura do texto. 1. Atualmente, é difícil imaginar como seria a vida sem internet, não é mesmo? Mas a internet é uma invenção moderna. No Brasil, ela começou a popularizar-se em meados dos anos 80, ou seja, há pouquíssimo tempo. Você consegue imaginar como as pessoas procuravam o significado de palavras desconhecidas antes da internet? Vamos ler o trecho de uma fábula do Monteiro Lobato para pensarmos sobre as palavras destacadas. Então, nós vamos acompanhar, Vocês vão acompanhar a leitura da fábula do Monteiro Lobato, E vamos perceber aí. Hoje em dia é comum a gente pesquisar na internet rapidamente, A gente lá já digita, já pesquisa, não precisa nem digitar, se quiser já faz, a pesquisa por voz. E antigamente, Vocês já sabem o que usava, é só a gente lembrar. Olha lá, acompanha a leitura no seu material. O orgulhoso. Em um jequitibá enorme, o mais importante da floresta. Mas orgulhoso e gabola, fazia pouco das árvores menores e ria-se com o desprezo das plantinhas humildes. Vendo a seus pés uma tábua, disse: Que triste vida levas, tão pequenina, sempre à beira d'água, vivendo entre saracuras e rãs. Qualquer ventinho te dobra. Um tizil que pousa em tua haste já te verga que nem um budoque. Que diferença entre nós! A minha copada chega às nuvens e as minhas folhas tampam o sol. Quando ronca a tempestade, rio-me dos ventos e divirto-me cá do alto a ver os teus apuros. Então, quem escreveu, foi Monteiro Lobato, em 1922. Vamos ver um pouquinho aí sobre a biografia do Monteiro Lobato, sobre a vida dele. José Bento Renato Monteiro Lobato nasceu em 19 de abril de 1882, em Taubaté, São Paulo. Morreu aos 66 anos. Escreveu muitos livros, cerca de metade deles para o público infantil. Sua obra mais famosa é O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, a gente leu, acompanhou a leitura da fábula, tá joia? Vimos aí sobre o autor, o Monteiro Lobato, uma pequena biografia dele, um pequeno lembrete sobre o Monteiro Lobato, Lembrando, biografia, falar da vida de uma pessoa, Falar ali, escrever, no caso, registrar acontecimentos sobre a vida de uma pessoa, tá? Abaixo aí onde está a biografia, tem algumas palavras, tem alguns questionamentos para nós aí. Você acredita que seja possível entender o significado das palavras pelo contexto da história? O que é contexto? Você imaginar aquela história pelos acontecimentos que estão sendo narrados lá, tá? Vamos levantar algumas hipóteses. Volte ao texto e escreva o que acredita que possa significar. Então, tem algumas palavras lá: gabola, tábua, saracura, tizil e bodoque. No material está orientando, Use um marcador para grifar outras palavras do texto que você não conhece. Então, outras que você não conhecer,
Nesse texto do Monteiro Lobato, é um texto que não é atual. Então, usam palavras que não é rotineiramente usadas, diariamente usada por nós, tá? Então, daqui a pouquinho eu vou fazer uns comentários sobre todas essas palavras. Na página 8, né, vai trazer lá o significado. Vamos ver? 2. Agora, vamos ler os verbetes abaixo para verificar o significado das palavras apresentadas no texto, conforme elas aparecem no dicionário. Então, tem lá, bodoque, árabe, bunduque, noz, avelã, bolota, substantivo masculino. 1. Antigo, armamento, bala de barro que se disparava com besta. 2. Antigo, armamento, arco para atirar flechas ou balas de barro. 3. Brasil, atiradeira. Saracura, tupi, sarapura, substantivo feminino. 1. Botânica, planta Biognoníacea do Brasil. 2. Ornitologia, designação dada a várias espécies de aves aquáticas da família dos ralídeos, pernaltas, macrodáctilas e sem membranas natatórias entre os dedos, encontradas no Brasil. Dando continuidade, mais 2 palavras que estão grifadas lá no texto, né? Vamos acompanhar a leitura pelo material. Gabola, gabar mais ola. Adjetivo de 2 gêneros e substantivo de 2 gêneros. Que ou quem exibe valentias falsas ou exageradas. Exemplo, ele é muito gabola. O gabola acreditava mesmo nas histórias que inventava. Gabarola. E tábua, origem obscura, substantivo feminino. 1. Botânica, planta herbácea do gênero Tipa, da família das tifáceas, de cujo caule se fazem esteiras, bunho. 2. Botânica, planta faseolácea que dá flores em carimbos. Então, aqui a gente viu algumas palavras que apareceram, né? Não tem todas que apareceram e também não tem todas que você possa ter dúvida, né? Lembrando, essas palavras não são comum atualmente a gente usá-las, né? Nas nossas conversas diárias, tá bom? E também retirados aí, né? Do dicionário de língua portuguesa, também disponível online. Aqui no material, tá falando para responder no caderno. Nós vamos dar essas orientações aqui, se for no caderno ou se for no livro, conforme o pedido do seu professor. O que indica os números abaixo do termo em destaque? Cada número indica um significado para o verbete, ou seja, os números correspondem às definições que existem para a palavra. Então, a gente percebe que lá no material, né, vocês podem perceber que tem números depois nas definições, né? Então, cada um é uma definição, é um significado que traz aquela palavra. B. Como estão organizadas as palavras no dicionário? As palavras do dicionário estão organizadas em ordem alfabética. Por isso é tão importante a gente lembrar sempre do alfabeto. C. Volte ao texto e diga qual dos 2 significados do termo saracura pode ser atribuído ao que está no texto. Por quê? Então, tem 2 significados, né? Planta bignoniácea do Brasil e designação dada a várias espécies de aves aquáticas, tá? Então, vamos ver qual desses 2 significados será que combina com o texto, que está no contexto, né? Que faz parte ali, que combina com o nosso texto. Qual será dos 2, né? O que vocês acham? Releia. Volte ao texto, né? A gente já tá voltando aí ao texto para poder ver aquela parte, ó. Que triste vida levas tão pequenina, sempre à beira d'água, vivendo em saracuras e rãs. Então, qual significado será que combinou aí? O de planta ou de uma ave? Né? Se a gente observar, né, rã é um animal,
Então, a gente pode imaginar que ali é um outro animal que está vivendo, ou seja, uma ave, né? Então, o significado que vai combinar aí é o significado 2, né? Que olha lá, a saracura, né? Vamos lá comprovar? Tá vendo a foto dela lá? Ela vive bem próximo ali na água, né? Então, esse significado 2 que está combinando com o nosso texto, que faz parte daquele contexto. Por isso que fala-se muito que se a gente continuar a ler o texto, às vezes a gente entende. Já ouviu a professora, o professor falar isso? Né? E a D? Você conseguiu acertar o significado de todas elas? Por quê? Então aí vamos pensar. Será que vocês conseguiram acertar o significado de todas? Eu já dei dicas aqui, que é difícil, não faz parte, né, do nosso uso diário. Essas palavras que aparecem no texto do Monteiro Lobato, na fábula, tá? Então é comum que muitas delas você não conheça. Algumas você pode até conhecer, pois às vezes permaneceram, né, sendo usadas. E muitas delas acabam se perdendo o uso habitual com o tempo, tá? Muitas são assim de animais, de aves, então pode ser que você já tenha percebido em algum outro lugar. Olha ali a E. A palavra tizil não foi encontrada nesse dicionário online. Vamos voltar ao texto e ler novamente o trecho em que ele aparece. Qual significado ela pode ter? Então a frase que ele aparece está ali, ó. Um tizil que pouse em tua haste. Então eu deixei grifado para nós pensarmos na palavra pouse. O que pousa? São objetos ou animais, seres que voem, né? Avião pousa, passarinhos pousam, abelhas pousam. Então, tizil deve ser o quê? Olha lá, o tizil, ele é um pássaro. É um pássaro muito comum em todo o território brasileiro, tá? Então, está lá. Se você fizer a pesquisa, você vai ver várias informações sobre o tizil, né, para comprovar que ele é um pássaro. Lá a indicação no texto que dava era a palavra pouse. Se a gente analisar, né, por isso que fala, se você interpretar o contexto, continuar a leitura e interpretar as palavras que vêm logo após. E quais palavras novas que apareceram lá? O bodoque. O bodoque, originalmente, como está lá num dos significados do verbete, ele é esse arco, tá? Um arco para atirar bolinhas de barro ou flechas, tá? Mas talvez se você perguntar para alguém da sua família, um tio, um avô, ele vai falar que o bodoque é um estilingue. Inclusive nas histórias de Monteiro Lobato aparece a palavra bodoque vinculada ao significado de estilingue. Nas histórias lá do sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem usava o bodoque? O Pedrinho, né? O Pedrinho usava bodoque. E outra palavra nova que nós vimos no texto é a saracura, que é esse animal que vive bem próximo das águas, tá? E lá perto da onde estava sendo tratado no texto, né? A tábua. O que será que é essa tábua? Tá chegando aí para vocês descobrirem o que é. Certeza que vocês já viram. Bem próximos a brejos, lagos, lagoas, tanques de água, nasce esse tipo de vegetação, tá? Às vezes você não conhecia pelo nome, mas muito provavelmente você já tenha visto até, certo? Então, por isso que a árvore lá estava, vamos dizer assim, caçoando, né, da tábua. E o tizil, que se sentasse ali na tábua, lembra? Dizia lá no texto, iria envergá-la, com certeza, né? É uma haste fina, delicada, né? E o tizil, a gente viu que tizil é um pássaro, porque ele pousa, tá? E quem pousa são coisas que voam, né? Então foram essas palavras, né, que a gente viu hoje no nosso texto. Faça os registros conforme a orientação do seu professor, da sua professora, sempre prestando muita atenção, muito capricho, muito carinho na hora de registrar suas atividades. Envie suas fotos, suas devolutivas, através do grupo do WhatsApp ou através do aplicativo Radar Escolar Peró. Sempre atentos aí, vocês já estão no 5º ano, logo já estarão no Fundamental 2, 6º ao 9º ano. Parabéns, 5º ano, e boa aula!